Oi, boneca, seja muito bem-vinda! Essa aula é um esquenta para nossa oficina do Amigurumi Rápido, que começa na semana que vem. Estamos aqui apenas aquecendo as nossas agulhas, porque dos dias 24 de novembro até o dia 1º de dezembro, eu vou te ensinar a fazer o Pinóquio em Amigurumi, de um jeito que você nunca viu. Se você está chegando agora, está me conhecendo pela primeira vez aqui pelo YouTube e ainda não se inscreveu, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, porque eu deixei o link aqui embaixo. A inscrição na oficina é super importante, porque só assim você recebe o link de todas as aulas do Pinóquio. Hoje eu vou te mostrar como fazer a peixinha Cleo, essa que tá aqui no meu ombro. O motivo de fazermos essa peça, gente, é para você aprender os pontos básicos do amigurumi, conhecer o meu jeitinho de ensinar, principalmente se essa é a sua primeira oficina comigo, e já chegar na semana que vem mais segura e preparada. Tem muita coisa legal vindo aí e tudo começa por essa aula. Como a minha proposta é sempre trazer peças fáceis e rápidas, a aula de hoje segue essa ideia, tá? É curtinha, prática e essencial. Se você fizer com atenção, já vai se sentir pronta para confeccionar o seu Pinóquio lá na oficina sem medo de ser feliz. A Cleo também é uma ótima opção para você vender junto com o Pinóquio ou separada como um chaveiro. É uma peça versátil que você pode fazer de diferentes cores, por ser um peixe, né? E tenho certeza que em feiras ou como brinde para sua cliente vai ser sucesso essa peça. E aí, boneca, tá preparada? Eu tenho certeza que você vai terminar essa aula encantada com a sua Cleo e ainda mais animada para fazer o Pinóquio. Anota aí na sua agenda. A nossa oficina será online e gratuita dos dias 24 de novembro até o dia 1º de dezembro. O link das aulas vai chegar no seu e-mail, aquele e-mail que você cadastrou quando você fez a sua inscrição, a partir das 7 horas da manhã e também nas comunidades do WhatsApp a partir das 8 horas. Se você puder, já separa um tempinho aí do seu dia para fazer junto comigo, porque embora as aulas sejam gravadas, elas ficam disponíveis por poucos dias. E antes da gente ir para a mesa, lembra que a lista de materiais da Cleo está disponível nas comunidades da oficina e também está fixada lá no meu Instagram, @ateliê3bonecas. Agora chega de papo e vamos fazer a nossa peixinha Cleo. Então vamos lá, boneca, vamos começar aqui a nossa aula de aquecimento da oficina do Amigurumi Rápido. Essa aqui é a peixinha Cleo. Lá no desenho do Pinóquio, ela é uma peixinha que fica dentro de um aquário, né? Aqui a gente fez ela assim mesmo, não tá dentro de um aquário, né? Mas é bem legal aí de você fazer como um mascotinho. Você pode colocar uma argolinha aqui, tá? Esse aí um chaveiro. É uma pecinha muito rapidinha de fazer, você vai ver aqui. E essa aula, gente, é pra gente chegar aquecida, tá? A aula, o nome da aula já diz tudo, né? É o aquecimento para a oficina. Então, essa aula aqui é para você chegar com a sua agulha aí aquecida pro dia 24 de novembro, onde a gente vai aprender a fazer o Pinóquio, essa peça maravilhosa, cheia de técnica, cheia de detalhe, é a que eu vou te ensinar oficialmente aí na oficina do Amigurumi Rápido, totalmente de graça, a partir do dia 24 de novembro até o dia 1º de dezembro, tá, boneca? Coloca aí na sua agenda para você não esquecer, para você não perder, tá? Dia 24 a gente começa e a última aula, que vai ser aqui a do coletinho, vai ser no dia 1º de dezembro, ok? Então vamos lá, partindo agora aqui pra Cleo, as cores, ó, eu vou estar deixando aqui em cima agora, as cores aqui em cima, tá? Se você, e aqui eu fiz ela no fio Amigurumi Soft, se você for fazer em outro fio, é só você buscar na cartela de fios que você vai usar cores que mais se aproximam dessas aqui que você está vendo aqui, que você está vendo aqui em cima também, tá? Dessas numerações aqui. Você pode pegar a tabela de cores, tá bom? Ou visualizando aqui mesmo na minha mão, você já consegue ver aí as cores certinho, e aí você pega a tabelinha de cores do fio que você for usar e pega e seleciona os que mais se aproximam desses tons aqui. A Cleo, gente, no desenho, ela é uma peixinha muito vaidosa, né? Ela tem um olhar bem meigo, vaidoso, né? Ela tem a boquinha assim, ó, bem carnudinha, parece até uma boca humana, e tem os cílios bem, né, delineados ali. Então, eu coloquei esse cílio aqui, ó, postiço, tá? É um cílinho de feltro, mas eu vou te ensinar aqui também a como bordar, tá bom? Com o fio, caso você não tenha aí esse cíliozinho, que esse aqui era maior, na verdade eu cortei, tá? Você também pode cortar aí se você tiver algum grande. Então vamos lá, chega de enrolação e vamos para nossa aula. Vamos começar com esse fio aqui, que é esse amarelo bem clarinho. A numeração dele é 1708, é o fio anjo, tá? Do Amigurumi Soft. Você vai fazer o seu anel mágico. Como que é o anel mágico? Pai, tô chegando aqui, não sei nada de crochê. Vamos ensinar, me ensina, por favor, aí, como que faz esse anel mágico. Eu vou te ensinar o jeito que eu faço aqui, tá? Você vai pegar assim, ó. Vai usar esses 2 dedos aqui, ó. Passa primeiro aqui pra segurar. E passa em cima dos 2 dedos. Deixa eu soltar a agulha aqui pra ficar mais fácil de você visualizar. Ó, segura aqui a ponta do fio, tá vendo? No meio aqui. A ponta você enrola. E aí você passa aqui no meio do dedo.
certo? Ficou uma voltinha aqui, né? Aí, você só tira o dedo, ó, tô segurando aqui com esse dedo e vou tirar esse. Vira, e aí você faz aí a sua pega. A minha pega aqui, ela é assim, tá? Tem gente que segura assim, com o fio passando pra lá. A minha é assim, ó. Certo? Peguei aqui, segurei meu fio, vou introduzir aqui a minha agulha no anel mágico, tá? Essa bolinha aqui é chamada de anel mágico. Você vai introduzir aqui e vai puxar aqui o fio, certo? Puxei meu fio, agora eu faço uma correntinha. Aqui agora ele não solta mais, tá? Aí esse fiozinho aqui, ó, que ele acaba enrolando, eu gosto de desenrolar ele antes de dar continuidade, porque senão ele vai embolar na hora que você puxar, porque depois a gente vai puxar aqui esse fio, ó, e ele vai fechar como um anel mágico, ó. Tá vendo? Ele fica um anelzinho correndo. Então, por enquanto, você vai segurando aqui, ó, e você vai trabalhar prendendo esses dois fios, tá? Você vai trabalhar aqui, vai dar a volta aqui, prendendo os dois fios. Passa aqui, ó, por dentro, pegando os dois fios ali, tá? E aí, ó, passei, puxei, esse é o meu primeiro ponto. Você tem que prestar bastante atenção aqui nessa aula de aquecimento, tá, boneca? Porque lá na aula do Pinóquio, se você tá começando agora, não sabe nada dos pontos básicos, essa aula é pra você, porque lá na aula do Pinóquio vai ser uma coisa um pouquinho mais rápida, tá? Justamente para as aulas não ficarem muito longas. Então, essa aula de aquecimento serve para isso, para você chegar aquecida, principalmente se você está iniciando agora no amigurumi, ou for mais além ainda, né, se você estiver iniciando agora no crochê, se você nunca pegou uma agulha, nunca fez crochê na vida. Se você já sabe fazer crochê, mas nunca fez amigurumi, você já vai saber fazer esses pontos aqui tranquilamente. Então, fiz aqui, ó, meu ponto baixo, tá? Ponto baixo, você entra, puxa, fiquei com dois fios, dou uma laçada e puxo de novo, certo? Então, vamos fazer aqui ponto baixo, 6 pontos baixos aqui dentro. Eu já fiz 3, ó. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Agora que vem o pulo do gato. Você vai puxar aqui, ó, seu anel mágico. E aqui você finalizou já a primeira carreira. Tá vendo aqui a cabecinha desse primeiro ponto? Esse é o primeiro ponto que você fez. Você vai entrar aqui e vai puxar aqui o fiozinho, tá? Fazendo o primeiro ponto baixo dessa segunda carreira, ó. Vou fazer de novo. Peguei a cabecinha do ponto, tá? Peguei as duas alcinhas de cima, que é chamada de cabeça do ponto. Dou minha laçada, deixo duas alcinhas, finalizei o meu ponto. Agora, esse ponto aqui que eu acabei de fazer, ele é o começo da nossa carreira. Se você tá começando agora no amigurumi, é muito importante que você marque aqui esse ponto. Então, você vai precisar aí, ó, de um marcador de pontos, tá? Você vai introduzir ele aqui, ó, na cabeça desse ponto que você acabou de fazer. Esse aqui, que é um cadeadinho, é bem legal, porque você pode fechar e ele não vai sair, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Pra que marcar isso? A gente vai fazer carreiras, tá? Vai trabalhar em carreiras. Na receita, nas minhas orientações aqui, sempre vai ter carreiras. Então, você que tá começando a carreira aqui, quando chegar aqui, você terminou a carreira 2. Você tem que saber onde ela começa, onde ela termina. Porque você tá trabalhando em espiral, ok? Eu não uso marcador, porque eu já não consigo me orientar sem o marcador, e eu vou te mostrar aqui como que eu faço pra me orientar sem o marcador. Daqui, algumas carreiras mais pra frente, eu te mostro, tá? Mas se você tá começando agora no amigurumi, é muito importante você usar o marcador, tá bom? E com o passar do tempo você vai pegando habilidade aí e logo você consegue fazer sem. Porque ter que ficar reposicionando esse marcador aqui gasta tempo. E tempo é o que a gente precisa, né, agilizar aqui. Então, quando você trabalha sem a necessidade de usar o marcador, você trabalha mais rápido. Vou fazer aqui no mesmo ponto de base, outro ponto baixo. Então, eu fiz aqui um aumento, tá? Eu fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ó. Aqui no próximo também, ó. Um ponto baixo, no mesmo buraquinho, ó, 2 pontos baixos. Eu vou fazer aumento em toda a volta, tá? Então, se nós tínhamos 6 pontos no anel mágico, mais 6, que eu tô fazendo aumento em toda a volta, eu vou ficar com 12, certo? 12 pontos baixos. Essa aqui é a nossa carreira número 2. Tati, eu tô fazendo aqui, mas eu não tenho marcador. O que é que eu faço? Se você não tem o marcador, ó, vou tirar aqui o meu. Se você não tem esse marcador, você vai pegar um fio em alguma cor diferente da que você está trabalhando, ó. Eu aqui vou pegar um laranjinha, pode ser maior, tá, o fio. E você vai marcar aqui, ó. Aqui foi onde eu terminei a carreira, certo? Você vai colocar esse fio aqui. Cuidadinho. Ó. Coloca assim, ó, deixando... Tanto faz se você deixar a parte maior pra frente ou pra trás, tá? Você só tem que colocar ele aqui. E aí, você pula ele, esse fio, tá? E trabalha aqui o ponto baixo. Você não tá prendendo ele. Ele só tá ficando aqui entre o último ponto da carreira e o primeiro ponto da carreira. Tá vendo, ó? Se eu puxar, ó, ele vem. Qualquer lado que eu puxe, ele corre. Então ele não tá preso, ok? E aí você vai trabalhando as carreiras. Quando você chegar aqui, de novo, você vai colocar pra cima, assim, ó. E vai seguir
a próxima carreira. E aí ele vai ficando como se fosse uma costurinha pra lá e pra cá. Eu vou trabalhar algumas carreiras aqui ainda com ele pra você ver como fica, tá? Então essa aqui agora é minha carreira número 3, boneca. Carreira número 3, fiz um ponto baixo. E no próximo, vou fazer um aumento. Eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Já já eu vou te dar aqui um macete que eu uso nas minhas aulas, que eu sempre falo para as minhas alunas, que é para você economizar tempo também. Por quê? Às vezes, né, na grande maioria das receitas em amigurumi, se começa dessa forma aqui. Na grande maioria, não é em todas, tá? Quando você comprar uma receita, que você bateu o olho ali, você já vai ver se o trabalho é feito dessa forma em espiral, crescendo de 6 em 6. É como se fosse um padrão para crescer. Peças que são circulares, peças que são esféricas, né? Então, sempre você vai crescendo assim, de 6 em 6. Então, fiz 6 pontos baixos aqui no neumático, fiz 6 aumentos, fiquei com 12, fiz um ponto baixo e um aumento, repeti 6 vezes, então adicionei mais 6 pontos, e aí de 12 fui para 18, e assim por diante. E aí o que acontece? Eu chamo isso aqui de abrir, tá? Você percebe que ele vai abrindo aqui o círculo, né? Eu chamo de abrir para facilitar. Então aqui nesse caso, ó, eu vou abrir esse trabalho, eu sempre falo isso nas minhas aulas, eu vou abrir esse trabalho até a carreira 5, com uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento, ficando com 30 pontos no total. Só de eu falar isso, as minhas alunas já entendem até onde elas precisam fazer, sem a necessidade de ver a aula, ou sem a necessidade de ler, ficar toda hora ali olhando a receita. Então você vê uma receita, bate o olho, viu que tem ali uma sequência de abertura seguida, né, numa sequência de 6 em 6 até uma X carreira, você vai decorar isso. Ah, vou começar essa peça aqui, eu tô vendo que vai abrir de 6 em 6 até, por exemplo, né, até a carreira 9 com 7 pontos baixos e um aumento. Então vai abrir até a carreira 9 e vai ter uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento, 7 pontos baixos e um aumento, 7 pontos baixos e um aumento, entendeu? Isso é o abrir. É já para facilitar a sua vida, de você não precisar ficar tão dependente de ficar toda hora olhando receita e ficar assistindo uma coisa repetitiva. E já para não ficar repetitiva, nas minhas aulas eu sempre coloco a receitinha na tela, a aluna coloca pause e faz esse abrir, tá bom? Como essa aqui é uma aula de aquecimento, eu vou fazer as carreirinhas junto com você. Lá na aula do Pinóquio, eu vou deixar esse abrir de uma forma mais rápida, tá? Pra aula não ficar muito longa, e vou deixar escrita a receitinha aqui na tela. Você vai colocar pause, vai ser uma aula gravada, certo? Você vai colocar pause e vai fazer a receitinha que tá escrito na tela desse abrir. E aí a gente volta na sequência, tá? Aqui, ó, como eu falei, ó, cheguei aqui no final da carreira 3, eu vou agora jogar o meu marcador, meu fio marcador pra lá, e vou pegar a cabecinha aqui do próximo ponto. Lembrando que eu não tô prendendo esse fio laranja aqui, tá? Se eu puxar aqui, ó, ele corre normalmente, ó. Tá vendo? Então, deixei aqui. Tenta nunca, evita de usar o seu fio marcador uma cor muito escura do que o trabalho que você tá fazendo. Por exemplo, aqui, se eu usasse preto, eu ia conseguir visualizar bem aqui o marcador. Mas aí, na hora de puxar, ele acaba deixando fiapinhos do fio preto no meu fio claro do trabalho. Então, tenta sempre usar tons que você consiga distinguir aí, mas que não sejam tão diferentes do trabalho que você tá fazendo, tá? Se você for usar esse fio marcador assim. E aí, ó, fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos, essa aqui é a minha carreira número 4. 2 pontos baixos e um aumento. O que que você percebe aqui, boneca? O aumento, ele sempre fica em cima do aumento da carreira anterior. Tá vendo, ó? 1, 2 pontos baixos. Ó o meu aumento aqui, ó. Tá vendo? O primeiro ponto do aumento, o segundo ponto do aumento. Então, no segundo ponto do aumento, o primeiro eu já trabalhei aqui, ó. Tá vendo? Sempre no segundo ponto do aumento é onde você vai fazer o próximo aumento. E aí, ele vai formando, ó, 1, 2 pontos baixos, 1 aumento. Ele vai formando aqui um formatinho de hexágono. Por quê? Porque tem 6 lados. Tem 6 sequências. 1, 2 e 1 aumento. 1, 2 e 1 aumento. Cheguei aqui no final, ó. Cheguei no meu fio marcador. E olha aí o formatinho de hexágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ladinhos. Essa foi a nossa penúltima carreira de abertura. Olha, aqui você joga o fio marcador pra frente agora e faz o seu próximo ponto aqui. Que no caso aqui agora é a carreira 5, tá? Essa aqui é a carreira 5. Fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. E em cima do aumento, eu faço outro aumento. Esse aqui agora, essa é a nossa última carreira de abertura. Tá vendo, ó? O fio marcador vai formando essa costurinha. Quando chegar numa altura que você não precisa mais do marcador, é só você, quando você terminar, né? É só você puxar e o fiozinho sai. E não deixa deformado a peça.
tá? Então essa é uma técnica que você pode usar, né, caso você não tenha um marcadorzinho desse. Se você tiver um marcadorzinho desse, é só você ir reposicionando. Coloca ele sempre no primeiro ponto da carreira. Como eu falei aqui, eu já não uso o marcador e eu vou te mostrar como que eu faço para não usar o marcador. Como eu falei aqui, a gente vai sempre fazendo uma sequência de 6 em 6, né? Então aqui agora eu tô fazendo uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Ó, eu tô chegando aqui e pode ser que eu me pergunte assim, né? Que eu pare, eu não, né? Mas pode ser que você aí pense assim, eu já me acostumei. Será que aqui eu já cheguei no final da carreira? Peraí, deixa eu ver se eu já cheguei no final da carreira. Porque já tá assim, né? Um formatinho, parece que eu já cheguei no final da carreira. E aí você pode, tem duas formas, tá? Que eu consigo me orientar aqui. Eu fiz o meu último aumento, o que supostamente seria o meu último aumento. Aqui. Mas se eu fizer aqui, ó, 1, 2, 3, eu ainda vou ter a minha sequência que eu tô seguindo aqui. 1, 2, 3, um aumento. Aqui cabe 1, 2, 3 e um aumento. Então eu tenho que trabalhar isso aqui ainda. Vamos ver no próximo. 1, 2, 3 e um aumento. Pronto. Eu ainda tenho que trabalhar mais 2 sequências. Será que eu tenho que trabalhar 3 sequências? 1, 2, 3. Opa. Aqui eu já teria que fazer 4. Então aqui eu já não repito mais essa sequência. Então a minha carreira finaliza aqui. Sempre no último aumento. Já que eu tô fazendo sequências de pontos baixos, né? 3 pontos baixos e um aumento, eu vou finalizar minha carreira com um aumento. Então, eu vou finalizar minha carreira aqui. Outra forma também é você conseguir identificar aí, ó, desde o miolo, tá? Desde aqui do miolinho, você consegue ver aqui, ó, a voltinha, parou. Ó, a próxima carreira aqui, ó. Ó, aqui eu tenho uma voltinha, a primeira volta, aqui a segunda, ó, ela vai fazendo uma espiral, e aí você consegue ver quando a outra carreira começa. Então, se você seguir por aqui, ó, pelo anel mágico, é só você fazer uma linha assim, ó, e você sabe que aqui é o final da carreira, tá? Eu me oriento assim, que eu consigo enxergar. Só de bater o olho assim, ó, eu consigo ver que aqui começou o trabalho, terminou. Começou, terminou. Começou, terminou, tá? Então eu sei que essa linhazinha aqui é a minha sequência de ponto baixo, né? É a minha sequência de aumentos, que é o final da carreira, e aqui é o começo da carreira. Eu sei que aqui é onde eu tenho que parar, onde eu tenho que começar cada carreira. Deu pra entender, boneca? Esse é o jeito que eu faço aqui, tá? Aos pouquinhos eu fui pegando o jeito, fui pegando a técnica, e hoje eu consigo fazer sem a necessidade de usar um marcador. Então isso otimiza muito aqui o meu tempo, porque eu sei que eu posso seguir fazendo aí. Às vezes eu me empolgo. Às vezes eu me empolgo, um monte de carreira, e depois olho e falo, eita, peraí, era pra eu ter parado ali. Mas, saio fazendo carreira não, saio fazendo mais pontos e percebo que já era pra eu ter parado aqui. E aqui, ó, como eu falei que sempre acaba no aumento, isso significa isso aqui na carreira que a gente tá abrindo. Na próxima carreira aqui, por exemplo, a gente só vai manter ponto baixo em toda a volta, mas aí você segue essa dica que eu deixei aqui, ó, de você seguir essa direção, e você ainda vai ver aqui o aumento, e aí você vai seguir a direção do aumento. Mais pra frente eu mostro pra vocês de novo, tá bom? Pra vocês pegarem o jeito aí. Deixa eu cortar esse fiozinho aqui. E vamos lá. Essa aqui foi a minha carreira número 5. Eu abri até a minha carreira 5, com uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento em toda a volta, totalizando 30 pontos aqui. Ok? Esse foi o nosso abrir. Lembre-se disso para quando você chegar lá na aula do Pinóquio. Agora, a minha carreira 6, eu vou fazer ponto baixo em toda a volta. Ponto baixo sobre ponto baixo. Não tem mais aumento, não tem diminuição, porque a gente quer começar a emborcar esse trabalho para ele ficar ali no formatinho do peixinho, certo? Então vamos lá. Ponto baixo em toda a volta, mantendo os 30 pontos. Aqui agora eu vou colocar pause. Você aí coloca pause, eu vou pular, tá? Essa parte aqui para o vídeo não ficar muito longo. E você coloca pause aí, só faz aí ponto baixo em toda a volta, tem que ter 30 pontos aqui no final, se quiser você pode ir contando aí, tá? 30 pontos no final dessa carreira 6. Eu vou fazer a minha e já volto. Prontinho, boneca, eu já fiz aqui toda a minha carreira 6, com ponto baixo em toda a volta, tá vendo que ele já deu uma emborcadinha aqui. E aqui agora a gente vai fazer troca de cor. Esse último ponto aqui da minha carreira, eu vou desfazer ele, você pode desfazer ele completo, tá? E refaz até a metade. Entro, puxo e deixo duas laçadas assim na agulha. Solto aqui esse fio. Vou pegar aqui, ó, a minha próxima cor que eu vou usar, que é esse aqui. Vamos chamar esse fiozinho aqui de laranja. Ah, não, perdão, não é esse agora, não. É o amarelo, tá? É esse aqui primeiro. Desculpa. Esse aqui é o amarelinho, solar. Esse aqui a gente não vai usar agora. Então, esse aqui a gente vai chamar de amarelo. E esse aqui a gente vai chamar de laranja, tá? Então, vou pegar aqui, ó, esse fiozinho amarelo, que é um tom mais escurinho um pouco que esse, tá? Vou fazer minha troca de cor. Preste atenção como eu faço a troca de cor, se você não sabe fazer, porque eu não vou repetir nas próximas trocas aqui, tá? Somente dessa vez. Então, deixei aqui, ó, o meu fio que eu tava trabalhando com duas laçadas, deixei ele na metade. Vou pegar o meu novo fio, que eu quero usar essa cor agora, e vou posicionar aqui atrás, ó. Segurei aqui com o dedo. E agora eu vou puxar esse fio, vou finalizar esse ponto com essa nova cor, tá? Ó, agora eu já tenho uma nova cor pra trabalhar aqui na minha agulha. Tá vendo que esse ponto, ele deu uma largada aqui, ó?
Tá vendo? Ele ficou frouxo. É só você pegar o fio que você tava trabalhando antes e dar uma puxadinha. Esse fio que você tava trabalhando antes, você já pode cortar ele. Ó, cortei deixando uma pontinha. Nós não vamos mais usar ele, tá? E aqui, ó, a pontinha do fio que eu cortei, eu tenho ela aqui, e tenho a pontinha desse fio aqui que eu acabei de começar. Opa, cuidado pra agulha não sair. Deixa eu apoiar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem as duas pontinhas. Eu vou fazer um nozinho aqui. Não tira a agulha, tá? Apoia aí em algum lugar na sua mesa e faz um nozinho. Não precisa apertar muito. Só faz um nozinho. Deixa aqui pra dentro. E aqui eu já tenho a minha troca de cor, tá vendo? O ponto, ele começou no amarelo e ele finalizou no amarelo. Ele começou no amarelo clarinho e ele finalizou nesse amarelo um pouquinho mais escuro aqui, certo? E aqui eu já tenho outra cor na agulha pra começar a minha carreira 7. A carreira 7, ela vai ter duas cores já. Então eu vou chamar, ó, de ponto, como eu falei, esse fio aqui eu vou chamar de amarelo, depois a gente vai trocar para esse fio aqui, que a gente vai chamar de laranja, certo? Então vamos lá. Vamos fazer 8 pontos baixos no amarelo. Que lá na receita você vai ver escrito assim, 8 pontos baixos A, com A grandão, A maiúsculo, que significa A amarelo, tá? Então faz aí 8 pontinhos baixos, ó, 5, 6, 7, 8. Nesse oitavo, eu já deixo assim pela metade, tá? Porque a gente vai finalizar ele, lembra? Com a troca de cor. Então fiz até o 7, o 8 eu já paro na metade. E vou fazer a minha troca de cor aqui de novo, como você acabou de ver. Já tenho aqui o meu fio laranja agora na agulha, eu vou fazer 15 pontos baixos com esse fio laranja. No 15º, eu deixo na metade para fazer a troca de cor de novo. O ideal é sempre que você dê esse nozinho aqui, ó, na troca de cor. Não faz o fio conduzido. O que é fio conduzido, Paty? Quando você pega assim, ó, essa cor que você ainda vai usar e fica prendendo aqui, tipo assim, ó. Você pega aqui a cor que você vai usar e fica fazendo, prendendo, levando esse fio, ó, prendendo assim, ó, levando esse fio até a hora de você usar ele de novo. Não indico fazer assim, porque o trabalho fica grosseiro. Mas eu faço, às vezes, quando eu tô com muita pressa, né, que eu não quero ficar parando pra dar nozinho, como eu falei, esse é o jeito mais indicado, porque é o mais seguro. Sempre na troca de cor você fazer o nozinho, é o mais indicado. Mas às vezes eu faço de um outro jeito que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Deixa eu chegar na próxima troca de cor aqui que eu te mostro, tá? Então faz aí, ó, 15 pontos baixos no laranja. Pronto, ó, fiz 14 aqui. No 15, eu deixo na metade e vou voltar pro meu fio amarelinho de novo. Vamos voltar pro amarelo. E aí o que eu faço às vezes aqui na troca de cor? Como eu falei, o ideal é amarrar. Mas às vezes eu tô com pressa, tô sem paciência pra amarrar. Então eu pego esse fiozinho, ó, eu pego os dois fios, as duas pontas, que normalmente eu amarraria, tá? E eu prendo ela como se fosse um fio conduzido, mas por só 2 pontinhos, ó. E eu tento fazer o mais apertadinho possível pra ele não ficar um ponto embolado, ó. Prendi por 2, tá vendo, ó? Aqui eu prendi por 2. Aqui agora eu dou uma puxadinha pra ele correr um pouco, pra ele não ficar embolado aqui. E agora eu corto. O segredo aqui é você não cortar rente, tá? Porque se você cortar aqui rente, ele pode acabar saindo daqui, porque ele não tem o nozinho. Você corta ele aqui e depois isso aqui tudo você vai jogar pra dentro da peça. Então eu prendi com 2 pontos, não precisei soltar pra fazer nozinho, tá? E o fiozinho tá ali dentro. E agora eu vou seguir aqui, fazendo total, nesse fio amarelo, 7 pontos aqui. Fiz 4, 5, 6 e 7. Então nós temos 15 pontos no laranja e 15 pontos no amarelo, né? Tínhamos 30, 15 em cada cor. Aqui a gente fez 8, mais 7, 15, tá? E aqui a gente fez 15, laranjinha mesmo. E assim a gente vai seguindo. Essa aqui vai ser a parte de cima, ali como você pode ver, ó, da nossa Cleo. E a parte da barriguinha dela é um amarelo mais clarinho. Paty, eu acho muito chato ficar fazendo essa troca de cor. Não gosto, não quero fazer. Tem um jeito de fazer ela mais simples? Tem. Você pode fazer ela daqui em diante toda nessa corzinha aqui. Não precisa você ficar fazendo essa troca de cor, fazer essa barriguinha dela amarelinha mais clara. No desenho ela tem a barriguinha mais clarinha. Mas se você não quiser fazer, ó, fizer assim, ainda vai ficar bonitinha, tá vendo? Quase não dá pra ver muito aqui. Opa! O amarelinho da barriga dela. Acho que a peixinha tá viva, viu? Então quase não dá pra ver. Então se você não gosta, não quer ficar fazendo troca de cor, pode fazer tudo aí no laranjinha, tá bom? Ou os próximos peixinhos aí você faz numa cor só. Porque não dá, não é só pra fazer a Cleo, tá? Qualquer outro peixinho aí você pode fazer com esse padrão. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos fazer a carreira 8, 9, 10 e 11. 4 carreirinhas no total, mantendo esses 30 pontos e mantendo cor sobre cor. Significa que eu vou fazer 8 pontos baixos aqui no amarelo. 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, eu deixo na metade, parei. Então, eu fiz 8, vou fazer 15 no laranja e mais 7. A minha carreira sempre vai terminar aqui, ó, tá vendo? Você vai conseguir identificar melhor agora, porque tem essa quebra aqui, ó, da troca de cor, tá vendo? Esse aqui é o último ponto da carreira, esse aqui é o primeiro ponto. Sempre que você chegar aqui, ó, e aí você percebe que, ó, tem a sequência aqui, ó. Você lembra daquela sequência que eu ensinei?
Ó, você pega pelo miolo, você vê uma linhazinha seguindo aqui, certo? Então aqui é o final da carreira, aqui é o começo. Então a carreira sempre vai acabar aqui. Você vai fazer, como eu falei, 4 carreiras, tá? A 8, a 9, a 10 e a 11. Mantendo cor sobre cor, certo? Mas antes da gente fazer isso, vou soltar aqui, ó, vou parar aqui, que eu já tava me esquecendo. Vou parar aqui, puxa esse fiozinho aqui, tá? Para aí um pouquinho, boneca. Antes de dar sequência na carreira 8 até a 11, vamos colocar os olhinhos, porque é mais fácil colocar os olhinhos enquanto tá assim do que conforme você vai trabalhando muito, tá? Então aqui a gente já delimitou que aqui é a parte de cima, né? E aqui é a parte de baixo, ok? Se você estiver fazendo numa cor só, é só você pega aqui o final da carreira e deixa pra baixo, tá bom? Opa, deixa pro lado, pra baixo não. Ah, não, é pra baixo mesmo, é porque aqui eu já caminhei um pouco, né? Pega o final da carreira e deixa pra baixo, pra cá, tá bom? Deixa eu desfazer uns pouquinho aqui, pra vocês conseguirem entender melhor. Ó, aqui foi o final da minha carreira 7. Deixa assim o final da carreira pra baixo, certo? E aqui agora a gente vai colocar os olhinhos. Quais são os olhinhos que a gente usa aqui nele? Esses olhinhos aqui, aí, tão pequenininho que mal dá pra pegar. São os olhinhos achatadinhos, tá vendo? Ovais, eles não são redondos. Não tenho esse, Paty. Pode usar qualquer outro olhinho aí. Não tenho nenhum, Paty. Faz bordado, boneca. Só não pode ficar sem fazer. Faz bordado com aquele nozinho francês, tá? Que fica bem legal também. Tenho aqui os meus 2 olhinhos. E eu vou usar a travinha reta nessa versão. Nessa aqui eu usei a travinha curva, por isso que o olhinho dela ficou assim, como se tivesse afundado, tá? Então se você usar a travinha curva, o olhinho fica mais afundadinho. Dessa vez eu vou usar a reta pra ver como é que fica. Porque eu sei que muitas de vocês não têm aí, às vezes, acesso às travinhas curvas, né? Então esse aqui é o olhinho, tá? A medida dele eu vou estar deixando aqui na tela, que eu não lembro agora de cabeça, tá aqui na tela. A medida exata, ok? Eu encontrei ele lá na loja Amigu, que é uma loja parceira aqui do nosso ateliê, tá bom? Você pode procurar lá nessa medida aqui, ok? Vamos lá. Pega aí o olhinho, né? Pega aqui a cabeça, né? Aqui é a cabecinha dela. E os olhinhos, eles vão ficar entre as carreiras 4 e 5. Então, vamos contar aqui, ó. Esse aqui tem um abre-ponto, tá? Eu também comprei lá na loja Amigu. Se você não tiver um abre-ponto, você vai abrir primeiro com a agulha, assim. E depois você vai pegar a ponta da sua tesoura. Preferência a outra tesoura. Essa aqui é muito fininha. A ponta da tesoura fechada e faz assim, ó. Tá? Pra abrir. Eu nem sei se é aqui que eu tenho que abrir, tô colocando. Mas enfim, é assim que você abre, tá? Se você não tiver aqui um abre-ponto. Vamos colocar os olhos entre as carreiras 4 e 5. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Lembra aí, ó, de deixar as laterais pro ladinho. Vamos de novo aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. 4 e 5. Vou colocar nesse pontinho aqui, ó. Mas ainda não sei se vai ser aqui, tá? Só tô, na minha visão aqui, acho que o olhinho vai encaixar aqui. E aí eu vou contar 7 pontos pra cá. Por que 7? Porque essa carreira tem aumento, tá? Mas os olhos vão ficar bem juntinhos. Mas vamos lá, ó, conta aqui comigo, ó. 1, eu fiz o furo aqui. Vou fazer um pouquinho mais o furo, ó. Eu fiz o furo aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Tem um aumento aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Ele é um pouquinho mais pra cá. Você vai pegar aqui, ó, um pontinho antes do aumento. Ai, perdão. Não é nesse, tá? É nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Um pontinho depois do aumento que tem aqui. Nessa direção, de lá pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí finalizou depois do aumento aqui. Tá? Faz na direção certa aí, tá, boneca? Entre as carreiras 3, perdão, entre as carreiras 4 e 5. Paty, furei aqui, não gostei, não achei que ficou na direção certa. Pode furar em outra direção, não tem problema, tá? Ó, vou colocar aqui. Furando. Agora eu coloco aqui o olhinho. E como eu falei, se você precisar ajustar, se quiser ajustar, fique à vontade, tá? Ajusta ele aí pra ele ficar no formatinho certo, porque ele não é um olhinho redondo, né? Ele é ovalzinho, ó. Ele vai ficar desse jeito, ok? Aqui agora a gente vai colocar as travinhas. Quer fazer o bordadozinho aqui, branco? Pode fazer, tá? Como é um olhinho muito pequenininho, eu achei melhor não fazer. Mas aí fica ao seu critério. Ó. Vou colocar aqui a minha travinha. Vou usar aqui o meu colocador de trava, que os meus dedinhos agradecem. Coloco aqui. E aperto. Preciso apertar mais. Pronto. E aí você ajusta, tá? Como eu falei, você ajusta aqui, ó. Pra ele não ficar torto o olhinho. Vou colocar a outra aqui agora. O outro olhinho ali, que eu coloquei com a trava curva, como eu falei, ele ficou mais assim, ó, quando eu coloquei. Tá vendo lá que ele chega a estar afundadinho? Então a trava curva, ela dá essa expressão. Aqui a trava reta, ó, ela fica assim. Ela não fica curvadinha, não. Mas se você quiser fazer esse afundo, é só fazer depois com costura, tá? Antes da gente seguir aqui para as carreiras,
É interessante você fazer o bordado dos olhinhos dos cílios, se você for fazer bordado. Se você for fazer coladinho, assim, se você tiver um feltro já pronto, assim, de cílio, você pode, o ideal é que você coloque depois, tá? E até o bordado da sobrancelha também dá pra fazer depois. Agora, como esse fio aqui, né, é um fio fininho, o olho é bem pequenininho, é mais fácil de você fazer enquanto você consegue ver o interior aqui antes de você fechar a peça, tá? Então, se você quiser optar por fazer bordado, você vai pegar aí agora um fio fino, tá? Esse aqui é um fio dos 4 fios que formam o amigurumi soft, tá? Então, eu pego assim, ó, a pontinha do fio e desfio, tá vendo? E eu vou usar apenas um desses, que é o que eu tenho aqui já na minha agulha, ok? Fiozinho preto. E aí, você vai colocar aqui por trás da trava e vai sair ali onde você quer bordar o seu cílinho. Ela tem os cílinhos pra cima, mas faz bem pequenininho, viu, boneca? Bem pequenininho mesmo, ó. Só uma besteirinha de nada. Vou passar pro próximo aqui, ó. Tá vendo? Só uma sujeirinha ali. Vou fazer outro aqui. E o último aqui. Aí você pode jogar lá pra trás. Visualizar primeiro, ó. Vou dar mais uma puxadinha aqui nesse. Que é mesmo pra ficar só essa sujeirinha aqui. E aí aqui em cima, bem próximo entre a divisão da cor aqui, eu vou fazer a sobrancelha. Ela tem uma sobrancelhinha, viu? Lá no desenho ela tem a sobrancelha. Se não quiser fazer, tudo bem, mas ela tem. Vou colocar aqui agora, ó, um fiozinho próximo do cílio e vou passar pra cá. Se precisar, você puxa aqui, ó, o fiozinho pra ele vir mais pra frente. Eu ainda prefiro o cílio assim, colocadinho, tá? Olha aí. Dá uma diferença bem bonita, né? Convenhamos. Mas também não tá feio aqui, tá, boneca? Fica bonitinho assim também. Conforme você fizer o outro aqui, passar o blushzinho, fizer a boquinha dela aqui, ela vai ficar bonita, tá bom? Então, se você não tem o cílio pronto aí, faça desse jeito. O meu aqui eu vou tirar e vou colocar o cílio pronto, que eu acho mais bonitinho, tá? Mas eu não vou colocar agora. Esse aqui foi só mesmo pra te mostrar que o ideal, o mais interessante é você fazer antes de dar continuidade aqui na peça, justamente porque são detalhes muito pequenininhos e às vezes é ruim de fazer quando você não tá vendo onde que a agulha tá entrando, já tá saindo, tá? Eu vou desfazer aqui o meu. Olha, tirei e aqui com a mão mesmo eu dei mais uma apertada aqui, tá? Porque a travinha aqui, ó, ela funciona, né? Mas ela não aperta tão bem quanto a nossa mãozinha abençoada, né? Então, dei mais uma apertada, achei que o olho ficou mais bonitinho, que ele ficou mais rente, tá vendo? Bem rente, bem bonitinho, ficou melhor, mais fundinho. Mesmo com a trava curva, perdão, com a trava reta, né? Agora sim a gente vai fazer lá o que eu tinha falado antes, tá, boneca? Vou fazer aqui ponto baixo sobre ponto baixo, mantendo o fio amarelo em cima do fio amarelo, cheguei no fio laranja, troco, faço fio laranja, mantenho 15 pontos baixos no laranja, terminei o fio laranja, volto para o amarelo, e assim por diante, tá? Até ter aí uma sequência, até chegar na carreira 11, tá? Essa aqui, essa primeira laranja, é a 7, então você conta a partir daqui dessa troca de cor aqui, né, do rostinho, pra esse laranja. Então tem que ter 7, tem que ter 5, tá? 7, que é essa que a gente já fez, 8, 9, 10, 11. 5 carreiras tem que ter daqui do final do rosto pra trás, tá? E aí a gente volta aqui, vou fazer minha troquinha de cor, e a gente volta aqui no final da carreira 11, tá bom? Porque não tem segredo, viu, boneca? É só mesmo fazer troca de cor e trabalhar cor em cima de cor, que significa amarelo em cima de amarelo, laranja em cima de laranja, ok? Vamos lá. Prontinho, boneca. Finalizei aqui até a minha carreira 11, tá vendo? A gente fez aqui 4 carreiras, contando com a primeira aqui temos um total de 5, né? Aqui depois do rostinho, mantendo cor sobre cor. Então aqui embaixo ficou amarelo, aqui em cima ficou laranja, tá? Agora, a carreira 12, a gente vai fazer carreira de diminuição, tá? Deixa eu cortar esse fio aqui. Laranja, que eu não vou usar de imediato. A gente vai fazer diminuição. Lembra aqui que a gente abriu até a carreira 5 com a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Agora a gente vai fazer a sequência inversa. A gente vai fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Em toda a volta. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 pontos baixos. Para quem não sabe como que é a diminuição, você entra no primeiro ponto, puxa, deixa assim com 2 alcinhas. Agora, entra no segundo ponto, puxa, fica assim 3 alcinhas. Dá a laçada e passa pelas 3. Isso é uma diminuição. Eu peguei 2 pontos aqui da base, ó, esse, e transformei em um só. Porque o que a gente vai trabalhar aqui depois é essa cabeça aqui do ponto. Então, esse ponto e esse ponto ficou com só uma cabeça. Então, eu peguei 2 pontos e transformei em um. Isso é uma diminuição, certo? E eu vou fazer essa sequência em toda a volta. O que que muda aqui quando a gente estiver chegando aqui? Tem que fazer a troca de cor, tá? Mas você vai seguir a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, independente da cor que você estiver usando. Então, fiz a minha primeira sequência aqui. 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou para a próxima, ó. 1, 2,
3. No terceiro aqui eu paro porque eu cheguei na minha troca de cor, certo? Vou fazer a troca de cor. Tá? Fiz a troca de cor e eu finalizei aqui o meu terceiro ponto, né? Ó, essa é a minha diminuição. Tem 1, 2, 3. Então, no primeiro aqui desse laranja, eu faço uma diminuição. No primeiro e no segundo, ó. Uma diminuição. Tá? Eu vou amarrar essas pontinhas aqui, porque eu não prendi. Tá? E agora aqui eu vou amarrar pra ela não soltar. Então, é basicamente isso que você vai fazer, tá, boneca? Você vai seguir a carreira, a sequência aqui, né? Fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta. E quando chegar na troca de cor, você faz a troca de cor. Tá vendo, ó? Eu fiz aqui 3 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos no amarelo, a diminuição ficou no laranja. Mas eu segui a sequência, 3 pontos baixos e uma diminuição. E aqui a mesma coisa, ó. 1, 2, 3 pontos baixos, uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos, uma diminuição. Vamos lá, continuando. 1, 2, 3 pontos baixos, deu no final aqui do laranja, tá? E aí eu vou fazer uma diminuição, ó. Vou finalizar esse último ponto baixo aqui. Tá vendo, ó? Fiz a sequência aqui, ó, de 1, 2, 3 pontos baixos. Então, o primeiro aqui, do amarelo de novo, vai ser diminuição. Então, entro de novo, puxo, e fiz uma diminuição. Puxo aqui os fiozinhos, e vou seguir aqui a minha sequência. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Cheguei no final da carreira, ó. Tá vendo, ó? Seguindo a sequência aqui, ó, do amarelinho, da quebra aqui de cor. Cheguei no final da carreira. Essa aqui, então, foi a minha carreira 12, tá? 3 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, mantendo cor sobre cor, tá? Não tem segredo, olha. Continuou alinhada aqui as cores. Agora, a próxima carreira, a carreira 13, eu vou fazer ponto baixo em toda a volta. E ainda vou manter cor sobre cor. Nessa carreira aqui que a gente finalizou agora, a carreira 12, a gente diminuiu 6 pontos, a gente fez 6 diminuições, né? A gente fez uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, repetimos 6 vezes. Então, nós ficamos com 6 pontos a menos. Então, de 30, que a gente tinha, agora a gente tem 24. Então, essa carreira 13, a gente vai fazer 24 pontos em toda a volta. Chegou na troca de cor, você troca a cor aí, tá? Faz até chegar aqui na parte de baixo, que é o final da carreira, tá? Ponto baixo em toda a volta, não tem aumento, nem tem diminuição aqui nessa carreira 13, tá? Mantém os 24 pontos, só lembra aí de trocar a cor. Prontinho, boneca. Agora aqui, ó, pra gente não ficar trocando muito a cor, porque aqui já deu o detalhe da barriga, ó, tá vendo? Ó? Já deu. Poderia vir até aqui atrás? Poderia, mas também não tem necessidade, porque é só um detalhe aqui da barriguinha dela, não tem necessidade de vir até aqui o último ponto, porque essa troca de cor, né, tão próxima assim do fechamento, é um pouquinho chatinha de se fazer. Então, nessa carreira 14, você vai começar ela aqui, ó, no amarelo, 1, 2, 3, não tem diminuição, tá? 4, 5, 6, 7, deixa eu ver se tá certo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Você vai começar até a troca de cor aqui no amarelo, tá? E o restante aqui, tudo você vai fazer agora no laranja. Vou fazer a minha troca aqui, ó. E eu vou percorrer agora tudo no laranja. Então, o que eu vou fazer? Não vou mais usar o amarelo. Vou fazer agora laranja, até chegar no final da carreira, até chegar aqui. Mesmo quando chegar no amarelo, eu vou trabalhar o laranja aqui, tá? Ó. Vou trabalhar o laranja tudinho aqui. Então, vamos lá. Essa aqui é a carreira 14, tá? Então, você vai fazer 7 pontos, tá? Na minha receitinha ali, eu anotei 8. Eu acho que aqui deu 8 e aqui tá dando 7. Pode ser alguma diferença aí só na direção do ponto, né? Alguma coisinha assim, ou talvez em algum eu errei aí o pontinho. Mas é só você fazer amarelo até chegar na troca. Chegou na troca, você fica só no laranja, tá? E vai contando aí os pontinhos pra ter certeza que tem 24 pontos. Aqui pode ser que eu tenha perdido algum, ou talvez naquele ali eu tenha feito um a mais, tá? Ó, cheguei aqui, ó, não vou fazer mais troca de cor. Agora eu vou direto até o final da minha carreira, que é aqui. Aqui, ó, cheguei no final da minha carreira, parei. Agora, daqui em diante, a gente vai trabalhar só com laranja, tá? Vamos para a carreira 15, fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 pontos. Ó, esse aqui foi meu primeiro ponto. Coloque seu marcadorzinho aqui, se você estiver usando, tá? E uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Faz essa sequência aí, tá? De 2 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta. E aí, no final dessa carreira 15, a gente fica com 18 pontos baixos, tá? 24 menos 6, 18. Certo? Eu vou finalizar aqui a minha carreira 15 e eu já volto com você, boneca. Cheguei no final da minha carreira 15. Agora eu faço um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo
e uma diminuição. Um ponto baixo, opa, e uma diminuição. Percebe que a diminuição, ó, ela vai pegar o ponto anterior da diminuição de baixo e a diminuição. Tá vendo, ó? Uma diminuição, pegando esses dois pontinhos. Certo? Sempre lembra aí, ó, acabei esquecendo de falar, sempre falo isso para as minhas alunas, esqueci aqui. Quando for fazer as diminuições, principalmente em espaços tão pequenos assim, se trabalhar, usa o dedinho aqui, ó, com intenção. Quando você usa esse dedinho aqui com intenção, você consegue tensionar melhor aqui, ó, a abertura do seu ponto e garantir que ele não vai afrouxar, porque o que determina a abertura ou fechamento do seu ponto é essa voltinha aqui, ó, é essa regulagem aqui. Então, se o seu ponto estiver assim, ó, se você não usar o dedinho aqui para tensionar e você fizer o ponto assim de qualquer jeito, ó, vou fazer alguns aqui, ó. Se você não usar o dedinho e só for fazendo, seus pontos vão ficando abertos. E como isso aqui é um amigurumi, depois vai vir enchimento. Quando o enchimento chegar aqui, seu ponto vai abrir assim e vai ficar dando pra ver o enchimento lá dentro. E fica horroroso isso, tá? Então, use o dedinho com intenção. Talvez você já use, né? Você já tenha aí a prática, ó, de fazer assim, ó. E aí você já usa o dedinho, certo? Mas preste mais atenção agora para usar ele com intenção. Deixa eu fazer o ponto certo aqui. Ó, é um ponto baixo e uma diminuição nessa carreira, tá? Fiz um ponto, ó, presta atenção no meu dedinho, ó. Percebe que ele aperta aqui, ó, quando eu vou entrar? Para que o ponto não afrouxe, para que ele não suba assim, ó. Então, usa aí o seu dedinho com intenção. E assim, os seus pontinhos vão ficar mais fechadinhos e o seu acabamento, né, por consequência aí, vai ficar mais alinhado, mais perfeito. Vou finalizar aqui, tô finalizando já aqui, né, junto com você, a minha carreira 16. Pronto. Fiz aqui um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta. A próxima carreira agora, a gente vai fazer ponto baixo em toda a volta, tá? Vamos manter esses 12 pontos que a gente tem aqui. Se quiser parar aqui e encher ele logo, pode encher, tá? O corpinho dela aqui. Eu vou seguir aqui ainda, fazendo essa carreira 17, mantendo ponto baixo em toda a volta. Não tem aumento, não tem diminuição. E olha aí, ó, como eu uso o dedinho aqui com intenção. Tenta não colocar, assim, a agulha inteira. Usa só mesmo a pontinha aqui, ó. Assim o seu ponto ele fica mais fechadinho também, tá? Não tem necessidade de você entrar com a agulha inteira assim, ó, e esticar o seu ponto. Você vai usar só a cabeça da agulha, fazendo movimentos curtos, e assim o seu ponto fica mais fechadinho. Vamos lá, vou finalizar aqui a minha carreira 17. Pronto, finalizei a carreira 17, puxo aqui o fio, e agora aqui eu vou colocar o enchimento. Para colocar o enchimento, tá? Enchimento, isso aqui é enchimento. Eu gosto de usar essa ferramenta aqui, ó, que ela é uma tesoura que ela tá cega, então ela não corta. Ela funciona como uma pinça, tá vendo? Ela não faz corte. Olha a diferença de uma tesoura que corta. Ó, essa é uma tesoura que corta, ó. Tá vendo? Se eu tentar pegar com ela, eu vou acabar cortando e não vou conseguir prender. Tá vendo? Já essa daqui é uma tesoura cega. E ela é mais comprida. Então, ó, deixa eu juntar aqui. Quando ela pega, ela não corta. Ela funciona como uma pinça. E é perfeita para você posicionar o seu enchimento lá dentro do seu amigurumi, tá? Então, use uma tesoura cega. Tem aí uma tesoura cega e não dê visão a ela. Não amole ela, tá bom? Deixa ela cega aí para ser a sua ferramenta de encher os seus amigurumis. Paty, não tem nenhuma tesoura cega. Você consegue encher com o dedo porque é uma peça pequena, tá? Então, se você for colocando aqui com o dedinho, ó, você consegue. Ou você pode usar aí uma pinça, tá? Pode usar outra ferramenta de empurrar, tem algumas ferramentas que já são próprias para isso, né? Mas eu sou muito fã, tá? Não consigo abrir mão aqui da minha tesoura ceguinha, gosto muito dela. Eu consigo sentir, ó, ao mesmo tempo que a técnica de enchimento é como? Ao mesmo tempo que você vai empurrando aqui, aos poucos, tá? Não tenta embolar e enfiar tudo de uma vez, mas ao mesmo tempo que você vai colocando com a sua outra mão, você vai sentindo aqui na peça aonde já deu de enchimento, aonde precisa de mais um pouquinho. Se você tiver que fazer muita força para colocar o enchimento, é porque já deu, não coloca mais enchimento ali, tá? Agora, se você estiver colocando enchimento e a sua ferramenta tá entrando assim, ó, suave, tranquila, é porque ainda cabe enchimento ali, tá vazio, tá bom? Aqui, ó, eu não vou encher muito ainda, vou colocar lá pra frente, ó, tá vendo que eu tenho um bolo aqui, mas eu não vou pegar ele todo e tentar enfiar. Eu vou pegando daqui, ó, da portinha do amigurumi, da abertura aqui do amigurumi, e vou posicionando, vou girando, e vou fazendo isso com calma. E ao mesmo tempo você vai modelando, tá, boneca? Pra que não fique torto aí, a aparência torta. Ó, você vai modelando aí, porque às vezes nem é questão de enchimento mais, é questão de modelagem, tá? Como se fosse aí uma massinha de modelar mesmo. Ó, vou terminar aqui. Vou jogar esse enchimento bem pra dentro agora, porque eu vou trabalhar mais uma carreira aqui.
E eu não quero que esse enchimento saia enquanto eu crocheto aqui. Depois eu posso apertar e aí o enchimento vai vir pra cá, ele vai assentar aqui pro bumbumzinho dela, né? É a Cleo aqui. Então, ó, fiz, finalizei, vi aqui que tá bom. O que acontece aqui? Tá vendo que esse olho parece que tá virado pra lá? Não sei se você consegue ver aí. É porque a travinha dele ficou pra lá, tá? Empurrada pra lá, tá vendo? E aí o olho entortou. Aqui, ó, você consegue, com cuidadinho, pegar a agulha aqui, ó, e dar uma pescada lá na travinha, ó. Tá vendo que eu tô mexendo na travinha, ó? E o olhinho vai mexendo? Você pode fazer isso e ajustar. Ajustou? Ficou o olhinho do jeito que você quer? Tira a sua agulha com cuidado, tá? Pra não deformar a peça. É muito comum acontecer isso em peças que são pequenininhas, que a gente coloca o enchimento ali, que a gente empurra, né, a ferramenta aqui com o enchimento muito próximo ali do olho e não tem muito espaço entre um olho e outro. São peças pequenas que acontecem isso normalmente, tá? E aí é só você fazer isso pra ajustar. Se tiver também algum cantinho que você viu que tá murcho, por exemplo, eu tô achando que aqui falta um pouquinho, mas eu não tô conseguindo colocar daqui, também não quero ter que tirar pra reposicionar ali. Você também pode pescar o enchimento com a sua agulha. É só sempre ter muito cuidado, tá? Coloca, ó, e dá uma pescadinha do enchimento com a sua agulha. Pescou, sentiu que o enchimento veio pra cá? Aí você solta o enchimento, tá? Com muito cuidadinho pra não deformar, ó. Viu? Aqui agora ficou mais cheinho, deu uma pescada aqui. Já que a gente tá com peixe na mão, a gente pescou. Então vamos lá, vamos continuar aqui, boneca. Agora, a carreira 18, a gente vai fazer diminuição em toda a volta, tá? Essa aqui foi a minha carreira 17, né? Que a gente manteve os 12 pontos. Agora a gente vai fazer só diminuições. 6 diminuições seguidas, tá? Uma diminuição, 2, 3, 4, 5. Paty, meu ponto é muito apertado, não tô conseguindo fazer a sexta. Não tem problema, você pode deixar assim, tá? Tá vendo? Eu tenho mais 2 pontos aqui, ó, pra fazer diminuição. Mas se estiver ficando muito apertado pra você, para aqui. Não precisa continuar. Nesse aqui, por exemplo, eu vou parar pra te mostrar que dá certo, tá? Não tem problema. Então, eu fiz 5 diminuições, certo? Fiz 5, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiquei com 7 pontos aqui, ao invés de ficar com 6. Porque essas duas aqui, ó, que sobraram, eu ia transformar em 1. E aí ia ficar 6 diminuições, ia ficar 6 pontos. Como eu só fiz 5, fiquei 5 pontos, 6 e 7, tá? Não tem problema, tá, boneca? Vou preencher mais um pouquinho aqui com enchimento. Só cuidado pra não encher demais, tá? Porque ela não é uma peixinha muito gordinha, não. Aqui pra mim já tá ok. Vou pegar agora a minha agulha de tapeceiro, que é essa curta aqui, ó. Pego esse fio que sobrou e a gente vai fazer agora o anel mágico invertido. O que é o anel mágico invertido? Eu vou pegar todas essas alcinhas, tá vendo? Que a gente era pra ter 6, mas a gente deixou 7. Então temos 7 alcinhas, né? A gente deixou 7 pontos. Então temos 7 alcinhas aqui, ok? Eu vou pegar só a alcinha de fora de cada um desses pontos, ó. De fora pra dentro. Ó. 1, vai contando, tá? 2, 3, 4, 5, 6, e aqui no último, ó, 7, tá? Eu peguei só as alcinhas de fora. A de dentro eu não peguei, porque senão não fecha, tá? Deixa eu só ajustar o enchimento que ele tá saindo, e aí a hora que eu puxar ele vai acabar ficando pra fora. Coloquei ele pra dentro, e agora a hora que eu puxar, ele fecha, exatamente como o anel mágico de quando a gente começou, só que esse é chamado invertido. E aí, pra gente dar um arrematezinho aqui, ó, eu gosto de colocar aqui no meio do anel, e eu passo pra qualquer pontinho aqui. Ele não vai soltar, tá? Não se preocupe, ele não solta. Pra soltar isso aqui, só se você cortar. Então, se você, por algum acaso, aí, tiver finalizado o anel mágico e percebeu que esqueceu alguma coisa, por exemplo, esqueceu de colocar um chocalhinho aqui dentro, você vai precisar cortar, você vai precisar pegar a sua tesourinha aí, ó, e cortar esses últimos pontos aqui da diminuição, e aí você faz uma emenda ali, como se fosse uma troca de cor, e refaz o final aí do corpinho do seu amigurumi de novo, tá? Pronto, finalizamos aqui essa primeira parte. Agora, daqui em diante, é tudo bem rapidinho. Antes da gente partir para as barbatanas aqui dela, vamos dar um rostinho aqui para essa fofura. Como eu já mostrei aqui como fazer o cílio, esse aqui agora eu vou colar e vou bordar aqui a sobrancelha. Olha, pro olhinho dela, esse aqui, ó, é um outro modelinho. Na verdade, ele é maior, tá? Ó, deixa eu tirar aqui do saquinho para mostrar pra vocês, ó. Ele é esse modelo, tá? Também comprei na loja Amigu. Anota aí. Ele é o modelo 3, 10 milímetros, tá? Agora, esse outro... Peraí, deixa eu mostrar esse aqui primeiro. Ele vem inteirinho, assim. Opa, é muito pequeno. Ó, ele veio assim, mas eu cortei ele um pouco, ó. Tá vendo? Eu cortei ele um pouquinho. Ele é mais comprido, eu cortei a ponta, eu cortei essa pontinha aqui, tá? Pra ficar assim, nesse olho. Já nesse aqui,
eu coloquei outro modelo. Eu coloquei esse modelinho aqui, ó, que eu tô deixando aqui na tela. Também comprei lá na loja Migu, tá? Qualquer modelinho que tiver assim, que seja bem pequeno, tá? De 10 milímetros, você corta a pontinha e dá pra você colocar. E aí a sobrancelha você vai bordar do jeito que eu falei, tá? Aí o cílio, como que você cola? Você pode passar a cola direto aqui, ou você pode passar a cola aqui. Eu prefiro passar a cola aqui no cílio. Então, vou passar desse lado, porque ele vai vir pra cá, né? Eu uso essa cola aqui, ó, a T6000 da Tech Bond, porque ela tem essa pontinha aqui, ó, bem fininha. Se você não tivesse essa pontinha fininha, é só você pegar qualquer cola sua aí e passar na pontinha da sua agulha. Depois você pega essa pontinha com a cola e passa aqui. Ou então, passa no cílio, tá? Como aqui ela já tem essa pontinha, eu vou usar ela assim. Então, eu vou segurar aqui com muito cuidadinho. Ó, dá pra ver? Vou passar aqui, ó, bem pouquinho. E agora vou colocar aqui. Seguro com muito cuidadinho. É muito delicado. Vou colocar aqui. E aí, ó, só coloco assim em cima e depois eu venho com o auxílio um palito. Esse aqui ele pega pérola, tá? Mas eu uso essa ponta aqui, ó. Vou ajustando aqui, ó. Coloco aqui onde eu quero o cílio e aqui agora eu aproximo assim. E vou ficar segurando aqui um pouquinho, bem pouquinho, só pra colar. Ela cola rapidinho, tá? Só deixar quietinho aqui agora que ela vai secar, ela vai colar. Olha, esse olhinho ficou ainda mais bonito do que aquele, viu? Amei. Eu gostei muito desse cílio aqui, tá? Vou deixar aqui os modelos, tá? Dos dois cílios. Agora eu vou só finalizar aqui com um fio fininho. Lembra que eu fiz nesse estante aqui? Eu já perdi o fio. Mas eu fiz nesse estante aqui um fio fininho, com um fio preto, né? E fiz a sobrancelha. Só vou repetir aqui o processo que eu tirei, porque tava junto do cílio, tá? Agora eu vou repetir só pra sobrancelha. Só pra ficar essa sobrancelha assim, ó. Um risquinho, tá? Você pode fazer aí no seu também. Agora que eu joguei as duas pontinhas aqui pro mesmo pontinho, né, onde eu entrei e saí, eu amarro, corto e escondo o fiozinho, tá? Amarro. Sempre que você fechar em duas pontinhas assim, você faz isso. Amarra, corta, e aí esconde com o auxílio da sua agulha aqui, ó. Você esconde pra dentro do corpinho do seu amigurumi. Pode fazer assim também, ó. Colocar o ponto um pouquinho atrás e pescar ele, pra ele entrar. Se ele não estiver entrando é porque provavelmente você enforcou algum pontinho aqui, que no caso eu acho que eu enforquei. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui e fazer de novo. Ó, não precisei fazer de novo, eu empurrei o máximo que eu consegui aqui pra dentro, tá? Mas é o que acontece. Provavelmente a hora que eu entrei e saí como no mesmo buraquinho, não tava no mesmo buraquinho. E aí ele enforcou algum resquíciozinho do fio aqui. E aí a hora que eu dei o nó, né, ele não entrou. Então preste bem atenção aí pra você sempre entrar e sair no mesmo buraquinho exato, tá bom? E aí depois é só você esconder pra dentro. Vamos agora fazer aqui a boquinha dela. Pra boquinha vai ser bem rapidinho, ó. Você vai pegar o fio laranja, vai passar na sua agulha de tapeceiro. Opa. E aí você vai fazer a boquinha dela bem na região aqui do anel mágico, tá? Você pode fazer ela mais centralizada ou pode fazer ela um pouquinho mais pra baixo, como eu fiz essa. Tá vendo? Essa aqui tá um pouquinho mais pra baixo. Mas se você quiser, você pode fazer bem centralizada aqui, ó. No meio do anel mágico aqui, ó. Coloca o fio aqui em qualquer pontinho, colocado embaixo aqui agora dessa vez. Vou sair aqui, ó, bem nesse cantinho aqui. Puxo, deixo a pontinha ali pra não sair e vou fazer outra volta, ó. Vou passar pra cá, pra ficar assim retinho, tá? Vou passar pra cá e vou sair ali no mesmo pontinho, ó. Vou fazer outra volta, porque é pra fazer os dois lábios, né? Ó, aqui é o lábio de cima. E agora eu vou fazer o lábiozinho de baixo, tá? Pra ela ficar assim. E aí, no lábio de baixo, eu já entro aqui e vou sair aqui no mesmo ponto onde a gente começou. Cuidado pra não sair em outro pontinho, como eu falei. Ó, agora o lábiozinho de baixo. Não puxa muito, senão vai enforcar esses pontos lá pra dentro, e a boca dela vai ficar lá pra dentro, tá? É mesmo só um bordadinho aí pra dar esse efeito, esse detalhe, ó. Aí fica ao seu critério, ó. Essa boquinha ficou mais pra cima, essa aqui ficou mais pra baixo. Aí você sabe aí onde você quer bordar. Você quer bordar mais pra cima, você quer bordar mais pra baixo, tá bom? Olha que peixinha linda. Aqui agora eu vou amarrar, cortar, esconder o fio. Agora pra dar aquele toque final aqui, ó, tá faltando o blushzinho, né? No rostinho dela pra gente ir pras barbatanas, tá? Então, pega aí um pincelzinho, pega um blushzinho, ou então giz pastel seco, tá? O que você achar melhor aí. Dá uma batidinha e faz umas bolinhas aí, ó. Só pra dar um destaquezinho na bochechinha dela. Ó, meu Deus. Você dá umas batidinhas assim. Ó. E já dá outra cara, né? Quando faz esses destaquezinhos. Agora vamos fazer o restante aqui da nossa Cleo. Vamos lá. Para as barbatanas, vamos começar fazendo
a barbatana aqui de cima dele, tá? Vou chamar de crista, não sei qual é o nome dessa barbatana de cima, barbatana de cima aqui. Quem souber aí, deixa aí nos comentários. Qual é o nome dessa barbatana que... É só barbatana, será? Que o peixinho tem aqui em cima, tá? Vamos aqui começar fazendo o nó corrediço. O que é o nó corrediço? Você vai pegar assim, ó, o seu fio segurando na sua pega aí, e com a agulha você coloca assim, ó, por trás, tá vendo? Passa pra frente. Fez isso, aí você vai dar um giro completo, 360 graus, na sua agulha. Agora você segura aqui esse nozinho que ele fez, ó. Segura aqui e puxa a sua primeira corrente. Pronto, já fiz uma corrente aqui, tá? Aqui agora ele não solta mais. Posso até soltar aqui, ele não vai mais soltar aqui. Mas ainda assim eu vou segurar pra poder trabalhar, né? Pra gente ter um apoio aqui. E eu vou subir aqui um total de 7 correntes. Então já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou voltar na minha segunda corrente a partir da agulha. Então, essa aqui é a minha primeira corrente, essa é a minha segunda. Faço um ponto baixo e vou fazer ponto baixo até chegar de volta aqui. Então, vou ter um total de 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, no último pontinho aqui, ó, 6. Essa ponta aqui, ó, ficou aberto, eu puxo pra fechar assim. Agora eu vou virar aqui esse trabalho, ó, viro pra cá, faço uma corrente e eu vou trabalhar aqui, ó, em BLO. O que é BLO? É só na alça lá de trás, tá? Ó, FLO é pegando essa alça da frente, essa alça que tá voltada pra você. BLO é a alça lá de trás, tá? Vou pegar aqui só na alcinha de trás, no mesmo ponto que eu subi, ó. Tá vendo, ó? Eu fiz uma corrente, aqui é a minha corrente. E aqui nesse mesmo pontinho, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer BLO até chegar a 4, tá? Ó, já fiz 2, 3 e 4, que é pra ficar essa pontinha aqui. Agora eu viro, faço uma corrente e trabalho de novo aqui BLO. Os mesmos 4 pontos, tá? 1, 2, 3, 4. Essa foi a minha carreira 3, tá? Ó, foi uma carreira, 2, 3, tá? 3 carreiras. Vou virar, agora vamos pra carreira 4. Faço uma correntinha e vou fazer só 3 pontos baixos aqui. Em BLO, sempre em BLO, tá? Sempre que você virar, trabalha em BLO. Pra ficar esse efeito aqui, ó, da barbatana dela. Então, fiz um ponto baixo, 2, no último aqui, ó, no penúltimo, na verdade, pra deixar uma pontinha, 3. Viro e vou refazer esses 3 aqui de novo em BLO. 1, 2 e 3. Pronto. Aqui agora eu faço uma correntinha pra dar o arremate. Vou deixar um fiozinho um pouquinho longo pra eu poder fazer uma costurinha aqui no topo da cabecinha dela. Toda vez eu falo ele. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro, coloco aqui na minha agulha, no meu fio, e vou posicionar aqui, ó, a parte mais alta pra frente, tá? Posiciona aí bem no meiozinho da cabeça. Pode usar um alfinetinho assim, ó, pra posicionar a pontinha aqui, desse jeito. Ó, 2 carreiras, 1, 2, depois da troca de cor aqui, tá? 2 carreiras do corpinho dela aqui. Aqui é o rostinho, aqui é o corpinho. 1, 2. Daqui pra trás. Se você não quiser descer muito assim, tá? Não é, na verdade, não é pra descer muito assim. É pra costurar um pouquinho mais assim, ó. Pra ficar esse sanfonadinho, tá? Não costura assim, esticando. Costura assim. Então, marca aqui a parte da frente e a gente começa aqui pela parte de trás. A parte de trás, a gente vai começar 7 carreiras depois do corpo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nessa região aqui, ó. Vou pegar um pontinho, vou jogar pra cá. Vou ver se tá bem centralizado aqui primeiro. Ó. Esse meu pontinho aqui é o mais centralizado, ó. Eu vou pegar ele e vou jogar pra cá. Viu? Tá bem centralizadinho aqui. Depois que eu joguei pra cá, passando pelo corpo, eu vou jogar pra cá, pra esse lado, passando só pela barbatana, ó. Eu pego só um pontinho aqui da barbatana. Qualquer pontinho, tá? Ó, você pode fazer assim que fica mais fácil. Pega aqui, ó. Peguei aqui um pontinho. Passo pra cá. E aí eu já prendi. Aí agora eu vou... Eu comecei nessa carreira, agora eu vou pra essa aqui, né? Agora eu passo pelo corpo, tá? Ó, entro pelo corpo, passo lá pro outro lado. Por um pontinho só, ó. Entrei no corpo, passei aqui pro outro lado. Puxo, tá? Ó, puxa aí pra não ficar sobra de fio aqui. Passei pra cá, agora eu passo pra cá, pro lado de lá, pegando a barbatana, tá? Essa é a costurinha que a gente vai fazer. Passei na barbatana, agora eu pego no corpo, posso vir um pontinho mais pra frente, tá? Não precisa seguir carreira por carreira, não, assim, ó. Pode vir pra esse aqui, ó. Agora mesmo eu vou pular essa, vou vir pra essa aqui. Passo pra cá, ó.
puxa, tá? O fio pra ele dar um escondido do lado de cá. E agora eu passo pra lá, pegando na barbatana. Vou tirar aqui agora isso aqui. E vou continuar aqui, ó. Passo pra lá. Puxo. E agora eu passo aqui na pontinha da barbatana. E vou prender ela aqui, ó. 1, 2, lembra? 1, 2. 2 carreirinhas depois. Vou prender ela aqui bem, mais no meio possível, tá? Não tem problema se ficar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Vou prender aqui. Vou puxar esse fio. E agora aqui, ó, eu vou voltar pra esse pontinho anterior do corpo, só pra eu poder entrar e jogar aqui pra qualquer ponto do corpinho dela aqui, tá? E aí eu vou pegar esse fio, vou entrar aqui e vou jogar pra cá também. Pra gente unir aquelas duas pontinhas. Lembra que eu falei que é sempre bom ter duas pontinhas? Ó, põe pra cá. E puxo. E daí a barbatana de cima dela. Aqui eu amarro, corto e escondo o fio. Pronto. Aqui agora a gente vai fazer basicamente esse mesmo processo para a barbatana da cauda. Só que você vai fazer duas, tá? E um pouquinho maior. Vou mostrar aqui o passo a passo com você. Tá vendo? É maior do que a daqui, da cabecinha dela, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Viu? É maior. Porque vai ser aqui da cauda. Então você vai fazer duas. Uma pra ficar assim e a outra pra ficar assim. Ah, quero colocar assim. Pode colocar, tá? Mas normalmente é assim, né? O rabinho deles. Um pra cá, assim, ó. Um pra cá e um pra cá. Porque ele nada assim. Tá? Então aqui eu já fiz um, eu vou fazer outra aqui com você, aí você vai voltar a aula e vai fazer duas. Volta um pouquinho só e faz duas barbatanas aí do rabinho dela, tá? Mas é basicamente daquele mesmo jeito. A diferença é a quantidade de correntes. Ali a gente começou com 7 correntes, né? Aquela barbatana. Essa aqui a gente vai começar com 10. Então faz aí o seu nó corrediço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! 9, 10. Vou voltar aqui agora, ó, fazendo ponto baixo até chegar aqui. Vai dar um total de 9, tá? Porque eu vou voltar no segundo, P de 1, né? Então, vou fazer 9 pontos baixos até chegar aqui. Pronto, fiz aqui 9 pontos baixos, vou seguir aquele mesmo padrão, tá? Viro uma corrente, BLO. 7 pontos agora. 1, sempre em BLO. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ficou a pontinha ali. E agora a carreira 3, a carreira 4, eu viro e vou fazer, é a carreira 3 mesmo, né? Essa foi a primeira, segunda é a carreira 3. Viro, faço uma correntinha e vou refazer esses 7 pontos aqui, até chegar aqui no final, sempre em BLO. Fiz aqui as 7 pontinhos, né? 7 pontinhos em BLO, viro, faço uma corrente e agora eu vou fazer só 5. 1, 2, 3, em BLO sempre, tá? 4 e 5. Viro, faço uma correntinha e vou voltar repetindo esses 5 pontos aqui em BLO. Pronto. Aqui agora eu faço uma correntinha para dar meu arremate. Vou deixar um fiozinho longo pra gente costurar, tá? Mas, antes da gente costurar, ó, você tá vendo que essa peça, ela fica reta. Aqui em cima da cabeça, a gente queria ela assim mesmo, reta, tá vendo? A base aqui ficou reta. Mas pra cauda dela, pra barbatana da cauda, a gente quer fechar pra ficar assim, ó. Tá vendo? Fica parecendo uma asinha de anjo. Você pode usar essa técnica aqui também, esse jeito de fazer para asinhas de anjos também, tá bom? Você pode colocar tanto aberta, assim, nas costas do anjo, quanto fechadinho. Eu acho que assim, fechadinho fica melhor. E aí, como que faz pra fechar? Pega esse fio longo que você acabou de cortar aqui, põe aí na sua agulha de tapeceiro, e você vai fazer algumas costurinhas pra lá e pra cá, ó. A gente quer juntar essas pontinhas pra ficar assim, ó, tá? Então aqui, ó, eu vou passar pra cá, pegando um pontinho. Pode ser só um pontinho aqui, ó, na pontinha, tá vendo? Puxo pra cá, agora eu passo pra lá, na outra pontinha. Agora eu passo pra cá de volta nessa última pontinha aqui. Não tem problema os dois pontinhos ficar juntos. E aí, quando eu puxo, ó, ele fica assim, fechadinho. E agora aqui a gente vai fazer a costurinha, tá? Então, um é assim pra baixo e o outro pra cima. Vou começar aqui com esse aqui, que é de baixo. O meu fio tá aqui. Você deve colocar alfinetes, tá? Pra você conseguir uma costura alinhada aí, use sempre alfinetes. Então, aqui, ó, vou prender com um alfinetinho aqui. Vou verificar se tá na direção certa. E vou costurar daqui pra cá. Aquele mesmo jeito. Essa pontinha eu posso deixar pra cá, pra não me atrapalhar, tá? E aí eu costuro de baixo pra cima. Ó, passo pra cima. Passei de um pontinho aqui de baixo pra cima. Puxo. Agora eu jogo aqui, ó, por dentro da barbatana. São só alguns pontinhos, tá, gente? Só alguns pontinhos, já prende já. Passei aqui, agora eu passo
no corpo, ó. Vou voltar pelo corpo, pro lado de cá, sempre o mais próximo possível da barbatana, ó. Aqui eu já posso até tirar isso aqui. Ó, passo pra cá. Agora eu vou pegar o último pontinho aqui, ó, da barbatana, pra prender aqui. E aí, o que acontece aqui, ó? Essa pontinha aqui, eu vou jogar aqui pra dentro. Vou fazer do mesmo jeitinho que a gente fez ali, ó. Vou jogar aqui pra dentro, jogo pra qualquer pontinho aqui. E essa outra pontinha também. E aí a outra barbatana você vai fazer do mesmo jeito, tá? Volta um pouquinho a aula e costura aí do mesmo jeito. Mas antes de arrematar, antes de vir pra essa parte aqui, você vem aqui pra aula pra eu te mostrar uma coisinha que a gente vai fazer, tá? Então, ó, ficou assim pra baixo. E aqui tem um espacinho pra gente colocar a de cima, tá? Aqui eu vou arrematar, cortar e esconder o fio. Vou pegar agora aqui a minha outra barbatana. Essa aqui agora ela vai ser costurada assim, ó, com a ponta pra cima, certo? Então, vou começar de cima pra baixo. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora antes de arrematar? Opa, cuidado que meu fio embolou aqui. O que a gente vai fazer aqui antes de arrematar é juntar essas barbatanas assim, pra elas ficarem juntinhas, tá? Então, aqui, ó, você vai segurar assim, tá? A costura é bem fácil, ó. Você vai passar pegando uma alcinha dessa barbatana e uma alcinha da outra barbatana por trás, ó. Não precisa juntar tudo, tá? É só alguns pontinhos pra ela não ficar aberta. Ó, mais um pontinho aqui, ó. Vou passar pra cá, nessa barbatana. E agora pra cá, nessa barbatana. E aí eu vou refazer voltando para o fio arrematar, para arrematar o fio aqui, tá? Ó. Passo pra cá agora. Tô voltando pra base aqui. Que agora eu já posso passar pra lá. Opa. Ó, viu? Com uma costurinha aqui no meio, centralizada. Agora eu posso entrar aqui e jogar pra qualquer pontinho essa ponta. E essa outra ponta aqui também, jogar pro mesmo ponto, cortar, arrematar, esconder o fio. Ó. E aí ficou assim, não tem problema se ficar um pouquinho tortinho, tá? É o rabinho de um peixinho, então é legal que ele fique assim mesmo, um pedacinho pra lá e um pra cá. Fica parecendo que ele tá na água, né? Nadando, coisinha mais fofa. Aqui, se quiser deixar assim, ó, dobradinho. Se quiser deixar retinho, tá? Estilo moicano, tá? Você veja aí como você prefere. Agora vamos fazer as barbatanazinhas aqui dos ladinhos, que é aqui como se fosse o bracinho dela, né? Eu vou fazer uma, você volta um pouquinho aí e faz a outra, tá? Pega aí o seu fio, né? E vamos fazer um nó corrediço de novo. E vamos subir apenas 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aqui agora, no próximo pontinho, pula um ponto, né? No segundo ponto a partir da agulha. Nesse não. Nesse aqui. Faço um ponto, 2 pontos. 2 pontos baixos. Agora no terceiro eu faço um meio ponto alto. O que é o meio ponto alto, Paty? Você não mostrou ainda. Cheguei aqui agora, tô perdida. Meio ponto alto, você vai dar a laçada. O ponto baixo a gente só entra. Puxa e laça, certo? O meio ponto alto você dá a laçada primeiro, entra, puxa, e aí fica 3 na agulha. E aí você laça e passa pelos 3, tá? Esse é o meio ponto alto, tá vendo? Que ele fica um pouquinho mais alto que o ponto baixo, mas também não fica tão alto como um ponto alto. Ele é o meio ponto alto, o nome dele já diz tudo, né? Aqui na última correntinha eu vou fazer 5 meio pontos altos juntos, tá? Ó, 1, 2, não tem problema se abrir assim, tá? Já a gente vai fechar. 3, 4 e 5. Ó, abriu assim, é só você puxar aqui que ele fecha. Agora a gente trabalha desse outro lado aqui, ó. Tá vendo que a gente fez 5, meio ponto alto, aí ele curvou. Agora a gente vai trabalhar desse lado aqui das correntes. Faço a mesma sequência que eu fiz do outro lado. Um meio ponto alto e 2 pontos baixos aqui na pontinha. 1, 2. Aqui na cabecinha do primeiro ponto que a gente fez, eu entro e puxo um ponto baixíssimo. Depois que eu fiz o ponto baixíssimo, eu ainda faço uma correntinha para dar o arremate. Corta deixando um pouquinho de fio aí para costurar, tá? Essa ponta desse fio, a gente vai unir com a ponta do fio da outra barbatana. Então esse aqui, ó, de quando a gente fez a volta, você pode cortar, né? Se você prendeu aqui, ó, se você não prendeu, você esconde ele aqui por alguns fios para prender e pode cortar assim, rente, para não ficar mostrando, tá? Aqui agora, a gente vai fazer a costurinha, que é bem simples, é só um pontinho de nada. Só uma costurinha aqui, ó, na direção do amarelinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Na direção do amarelinho. Se quiser costurar mais pra cima também pode costurar, tá? Porque a barbatana dela é assim, um pouquinho mais pra baixo. Ó. Passo, tá vendo? Passei pro lado de lá. Agora eu pego aqui a cabecinha desse ponto. Passei um ponto aqui no corpo. Agora eu pego a cabeça desse ponto, entro nesse mesmo ponto que ele tá saindo do corpo e passo pro da frente. E puxo. Agora eu pego mais um pontinho aqui, ó.
da barbatana. E agora eu entro e saio aqui em qualquer ponto, tá? Vou sair aqui embaixo. E aqui eu já tenho uma barbatana presinha, tá? Agora eu faço a mesma coisa com a outra. Aqui, ó, pra barbatana dele ficar pra frente, a gente tem que costurar daqui pra cá, tá? Não costura daqui pra cá, senão ela vai ficar assim pra trás, tá? Então costura daqui pra cá. Então, ó, vou entrar aqui, vou pegar a direção que eu tô vindo daqui, tá vendo? Pega essa direção aqui e, ó, é aqui. Daqui eu passo pro pontinho da frente e vou fazendo a mesma coisa, ó. Vou pegar uma alcinha, as duas alcinhas, tá? Do ponto da barbatana, entro no mesmo ponto do corpo e saio no ponto da frente. Puxo, mais um. Pego aqui, entro aqui, só que agora eu não jogo pro da frente, eu jogo lá pra baixo pra gente prender os fiozinhos juntos, lembra? E aí a barbataninha dela ficou assim. Fica tipo um estilozinho assim pra frente, né? Como se ela estivesse falando, oi! Levemente assim pra frente. Essa aqui até que não ficou tanto, ó. Essa aqui ficou mais pro lado. Eu gostei mais dessa aqui, que ficou mais pra frente, ó. E assim finalizamos aqui a aula de aquecimento da peixinha Cleo. Eu te vejo, boneca, no dia 24, na nossa oficina do Amigurumi Rápido. Essa aqui foi só o aquecimento, como você viu, como eu tô falando aqui desde o início, né? E se você chegou aqui agora, boneca, não tá sabendo o que é isso aqui, o que tá acontecendo nesse perfil, nesse canal aqui do YouTube, vai acontecer dia 24 de novembro a oficina do Amigurumi Rápido e dá tempo ainda de você se inscrever pra fazer o Pinóquio, tá? Pra fazer esse Pinóquio aqui, ó, que eu tô deixando a imagem dele. Você pode fazer ele completamente aí, todinho, do início ao fim, totalmente de graça, tá? É um curso que eu poderia cobrar aí, em média, R$147, mas você não vai pagar nada por ele, tá bom? Essa aqui é só a linha de aquecimento pra gente começar a aquecer a agulha aqui, né? E fazer os primeiros pontos básicos, né? Executando aqui a Cleo. Mas a aula da oficina mesmo é o Pinóquio aqui, tá bom? Então, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que tá acontecendo, é só seguir aqui o nosso arroba, ó, Ateliê3Bonecas, lá no Instagram, o link da bio tem pra você, lá tem lá o link pra você se inscrever e participar aí da oficina e fazer o seu Pinóquio aí dos dias 24 até o dia 1º de dezembro. Parabéns, boneca! Você finalizou a nossa aula de preparação. E a minha dica é, até o dia 24, faça várias Cleos e aproveite para divulgar, porque ela vende super bem e é rapidinha de produzir, como você acabou de ver. Fazendo 10 peças por uma média de R$25 cada, você já garante aí um faturamento de R$250. Como eu falei, esse foi só o aquecimento para você chegar com tudo na oficina. Lá eu vou te ensinar o Pinóquio com muito mais detalhes e técnicas inovadoras. E antes de ir, me conta aqui embaixo nos comentários da aula o que você achou e não esquece de garantir a sua inscrição para a oficina do Pinóquio. O link tá na descrição. Muito obrigada, boneca. Um beijo e eu te espero no dia 24, a partir das 7 horas da manhã, para nossa primeira aula.